que é ser médium? É uma coisa que você adquire ou você já tem dentro de você e tem a capacidade de desenvolver? A mediunidade é inerente a toda a personalidade humana e que basta que uma criatura se consagre a desenvolver esses valores de que ela própria é portadora, esses valores se desdobram, se afinam, se apuram e toda pessoa, de um modo ou de outro, pode desenvolver a mediunidade. Como a mediunidade surge? Como ela desperta no ser? Como que são os chamados das pessoas para a moralização, para as suas responsabilidades, para os tesouros da vida espiritual? Eu lembro que numa quarta-feira de cinzas, eu saí e comecei a passar meio mal no meio da rua. Eu senti que tinha alguém me seguindo. Eu comecei a tremer, a minha respiração começou a ficar ofegante. E eu comecei a ir atrás do meu padrinho para conversar com ele, dizer que eu não estava passando muito bem. E aí teve uma hora que eu não consegui mais, eu precisei ligar para ele e eu falei, eu preciso muito da sua ajuda. Eu só sei que meio que tive um apagão total. Quando eles chegaram, eles me levaram para dentro do carro. Ele estava com outros amigos nossos. Eu estava totalmente desequilibrado, me debatendo dentro do carro. E eu vi um gosto terrível, parecia veneno, não sei, na garganta, na boca. E essa foi a primeira vez que eu tive uma manifestação participando de uma outra religião. A caminhada espírita começou devido a alguns desequilíbrios espirituais e a partir de então eu comecei a ter algumas dificuldades, né? Alguns amigos começaram a ter que estar mais frequentes na oração comigo devido a esse desequilíbrio. Então, mediunidade é essa luz prometida pelo profeta Joel do Antigo Testamento que se espalharia sobre toda a carne. É o dom que Paulo falava. Então a gente tem esses fenômenos mediúnicos também na Bíblia. Então a mediunidade é essa faculdade, essa possibilidade que se abre para a comunicabilidade com os espíritos. Essa faculdade é uma faculdade normal e inerente ao homem. Kardec coloca, e os espíritos da codificação colocam, que todos seríamos mais ou menos médiuns, porque todos nós temos essa sensibilidade, mas médiuns mesmos só são quem tem em caráter latente. Então, médium no sentido estrito é essa pessoa que tem essa sensibilidade, essa possibilidade de se comunicar constantemente com os espíritos. E aí as pessoas tinham que tentar me acalmar, faziam uma expulsão, porque na linguagem da religião que eu frequentava não são considerados espíritos que necessitam de ajuda, mas sim como demônios. Os espíritos são os homens que desencarnaram ou que estão no plano espiritual. Muitas das pessoas os veem como demônios ou como indesejados, porque, na verdade, algumas dessas pessoas, pela sua índole, pela sua moral, elas tentam impor a sua vontade ou aquilo que desejam a um encarnado. Então, quando Jesus fazia, por exemplo, a expulsão de um demônio, na verdade ele estava ali colocando um espírito ou alertando esse espírito sobre o proceder incorreto dele. Então era o afastamento. Agora, esse afastamento, ele precisa ser, quando bem compreendido, e é o que ocorre na doutrina espírita, com amor. Como é que você expulsa alguém que também precisa de ajuda? Então, a doutrina espírita, através da comunicabilidade, orienta este ser
que está perturbando, em vez de simplesmente expulsá-lo sem orientação alguma e sem dar um suporte. Porque há esse suporte do lado espiritual também. Há uma equipe toda de espíritos preparados a receber, a orientar e a tratar. Anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos, que começou a me apresentar outras religiões. E até então não acontecia mais nada, eu estava com os ânimos mais calmos, até que a gente começou a frequentar, a visitar as casas espíritas. Foi quando eu conheci o Lar da Santíssima Trindade, né, através de uma amiga. Então ela nos indicou o Santíssima Trindade e a partir daí Carlos e eu começamos a frequentar a casa. E eu comecei a aceitar de fato, porque eu já tinha percebido que existe alguma coisa no plano espiritual que nos influenciam, que o tempo inteiro nos cerca. Eu comecei a descobrir de fato o que estava acontecendo depois que eu comecei a fazer o estudo da mediunidade, né? A questão 459 do Livro dos Espíritos pergunta se os espíritos influenciam nossas vidas. E a resposta é muito mais do que supomos, a tal ponto que são eles que vos dirigem. Quando a pessoa, digamos assim, encarnada não precisa mais sofrer aquele assédio, ela recebe a orientação, ela recebe o tratamento e ela acaba por si mesma também se protegendo desse assédio da espiritualidade, digamos, inferior ou digamos, como muitos dizem, desses demônios, que infelizmente são nossos irmãos desatentos, desprevenidos e que estão gerando, consequentemente, débitos para eles. Eu comecei a devorar os livros para estudar um pouco a mediunidade. A partir dos estudos da doutrina, os estudos através dos livros do Chico, do Manuel Filomeno de Miranda, que comecei a me entender mais. Então, muitos, às vezes, chegam aos centros espíritas sem necessariamente serem espíritas, por sentirem, verem, terem impressões, terem sensações. No caso do Bruno, ele foi, depois de toda essa orientação, de todo esse processo, ele acabou, numa reunião mediúnica, trabalhando como médium e verificando que todas aquelas impressões, aquelas sensações que ele sentia, na verdade, era uma mediunidade que estava despertando e que estava aflorando. Para ser mais equilibrado espiritualmente, eu precisava mudar de postura. Não tem como mais continuar num caminho errado, fazendo bagunça, a não cuidar mais da saúde. Se eu persisto no caminho da porta larga, é tudo muito mais fácil. Mas se eu continuo pela porta estreita, o caminho ele pode ser até mais árduo, mais difícil. Mas a gente percebe que lá no fundo o mérito é maior, a gratificação é maior. Eu quero evitar algum desconforto, eu me evangelizo. Eu me doutrino, eu me aprimoro de acordo com aquilo que Jesus nos diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é uma orientação evangélica para que a pessoa busque também se melhorar, porque essas influências irão diminuir, esse equilíbrio virá e assim você se equilibra e um ser equilibrado se protege de distúrbios. Ele se protege de receber esse assédio, às vezes, de entidades inferiores. E ele, além do mais,
quanto mais equilibrado e moralizado é a pessoa, ele se coloca disponível ao trabalho de caridade em prol do próximo. A mediunidade é um bem, não é um sofrimento. Na realidade, o sofrimento, para quem não gosta de alguma coisa, isso é sempre complicado, né? A pessoa que não gosta de estudar, por exemplo, o estudo para ela é um sofrimento, não é? Então, tudo aquilo que a gente não gosta para a gente é motivo de sofrimento. A mediunidade com Jesus é uma bênção, é uma alegria, jamais vai ser um sofrimento. Porque você encontra ali a oportunidade de crescer, você encontra a oportunidade de aprender, porque nós vamos aprender com a experiência do outro também. Nós vamos aprender com as dores do outro, nós vamos nos oferecer e nós vamos receber. Porque também mediunidade não é só oferecer, né? Dizer, eu vou te oferecer a minha vibração, a minha palavra. Não, a gente recebe muito. A gente recebe a bênção valiosa do aprendizado com a dor do outro. Aquilo que a gente ouve numa reunião mediúnica, se não servir para a nossa vida diária, não nos faz crescer. Se aquela dor que nós ouvimos ali não servir para acalentar a nossa própria dor, não vai estar surtindo efeito. Então, na mediunidade, essa bênção de amor a gente oferece, a gente recebe, existe uma troca muito rica de experiência entre os dois lados da vida. O medo é um dos grandes problemas que faz com que ela seja comprometedora. O sofrimento está no temor. Vou voltar aos talentos. O Senhor queria viajar, entregou 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Quando retornou, cada qual se apresentou dizendo o que fez com aqueles talentos. O que recebeu 5, transformou em 10. O que recebeu 2, transformou em 4. O que recebeu 1, cavou um buraco nas profundezas da depressão, cavou um buraco dentro de si e escondeu o talento com medo de perder, porque aquele senhor colhia onde não plantava e tirava recursos onde ele não distribuía. E ele, com medo de levar uma bronca, guardou o talento. O Senhor chamou o que recebeu 5 e transformou em 10, falou, vou pegar o talento que estava com ele, vou passar para você, e o que foi te dado será retirado, e aquele que tem será dado. Então, vai para as trevas exteriores no ranger de dentes. Recebemos a oportunidade do agir. Às vezes nós ficamos entristecidos porque passa alguém na nossa frente com a sacola, com a criança no colo, está chovendo, e às vezes a gente chega em casa, nossa, eu poderia ter parado o carro e dado uma carona, eu poderia, não ficamos assim? Abrir o guarda-chuva e servir. Os que vêm com dom mediúnico não é para ter temor, porque é providência do Criador. É um dom do Criador, ele é dado e retirado a hora que o Criador deseja. Então, nessa passagem evangélica, o ensinamento é bem grande. O Senhor veio e diz, olha, eu vou tirar o talento que eu te dei. Por quê? Dei o talento conforme a sua capacidade. Para o outro que tinha mais, eu dei 2 talentos. Para o que tinha mais, eu dei 5 talentos. Então, a cada qual é cobrado conforme o que foi dado. Mas não é no cobrado no sentido de sofrer. É cobrado no sentido do comprometimento, do compromisso no servir, em usar. Então, já que eu tenho, vou aprender o que é. Vou estudar quem sou e para que estou com isso e seguir em frente, ajudando aqueles que me procurarem ou servindo a quem estiver estendendo a mão.
eu dava um desmaio, passava dia e noite assim, sem ver nada, sem alimentar, sem nada. Ela começou a desmaiar, sem motivo. Aí desmaiava e ficava desacordada um tempão. E minha avó preocupada, ninguém sabia o que era. Aí, às vezes ela acordava, minha avó corria e ia fazer alguma coisa para ela comer, quando trazia ela já desmaiava de novo e não comia. E era sempre assim. Aí quando acordava, acontecia a mesma coisa novamente. E disse que ela já estava fraca, sabe? Aí chegou um boiadeiro para comprar um gado do meu pai. E falou: seu João, eu não estou hoje com cabeça para negócio hoje não, que eu estou com a filha morte. Aí disse que ela baixou a cabeça, né? Falou: você dá licença de ver sua filha? Eu falei: pode ver. Entrou no quarto. Vocês acreditam em Deus? Eu acredito. Então, vocês pensam em Deus, eu vou fazer um passo nela. Me fez o passo. Falei: então, o que você está sentindo? Eu falei: estou sentindo fome. Não estou sentindo mais nada. Minha mãe chorou nessa hora de alegria. Aí ele falou para meu pai: olha, sua filha vai morrer não. Agora não, mas tira ela daqui, se puder tirar hoje ainda, levar para o Pamelo. Aí ele fala: olha, não é doença não, você tem que desenvolver, você tem que trabalhar. Vai ler o Evangelho. Falei: mas eu não sei ler. Quem sabe nasceu sabendo, vai aprender e vai ler. Aí eu comecei, né? Eu comprei a cartilha, sentava na porta da rua, qualquer menino que passava, pedia: me ensina essa letra aqui, me ensina isso aqui. Por aí eu comecei. Graças a Deus, fui feliz. Logo eu fiquei boa. E foi ler o Evangelho com prazer, graças a Deus. Daí para frente, minha vida tudo mudou. E através da mediunidade dela, muitas curas foram realizadas, né? E até eu fui operada de uma cardiopatia aórtica através da mediunidade dela. Então a gente cresceu vendo aquelas curas ali em Palmelo, né? De tudo quanto era doença, hanseníase, doença de coração, muita coisa que as pessoas iam de longe, até do exterior, iam para Palmelo para se tratar, né? Tinha reunião no centro, depois saía, né? Repartia os médicos para ir nas casas onde precisava. Daí para frente já me puseram para trabalhar, graças a Deus. Às vezes eu levantava, não tinha tempo nem de tomar o café. Fazia o café e já saía da casa, não sabia que hora chegava, né? Só sabia a hora de sair, não sabia a hora de chegar. Porque era muita gente doente, e daí de um lugar ia para outro, de outro ia para outro, que era peleja, graças a Deus. A minha filha piadora alerta a gente, né? O começo da minha felicidade foi a dor. Porque se não fosse a dor, eu ficava acomodada, né? Mas com a dor, graças a Deus, eu peguei a estrada. Uma estrada bendita, graças a Deus. Qualquer hora da noite que vocês pensarem, eu já andei com gente doente. Precisar de mim, dessa idade mesmo, então pronta, viu? Tá certo. Que Deus permitir. Com gemido que palavras não posso te explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver
sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas em meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas em meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas em meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Como sinal que tu estás neste lugar.